Vamos ler em Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa nova, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Eu disse para a igreja, um pouco antes da ministração do louvor, que Deus estava falando comigo já no culto, desde que eu estava preparando a palavra, enfim, e eu fiquei pensando como Deus cria as coisas, algumas situações da nossa rotina, em que a gente não percebe o cuidado de Deus para a vida humana. Por exemplo, o renovo que nós temos depois de cada ciclo. Pode ser de um dia, às vezes você está triste, cansado, magoado, e de repente você tenta dormir, talvez nem durma direito, mas quando o sol surge, quando o dia nasce, eu acredito ser algo espiritual que Deus colocou no ser humano, para que o ser humano caminhe, siga em frente. Parece que o raio solar, os raios solares, a aurora, traz uma força nova, uma esperança nova sobre a nossa vida. Deus abençoe, diaconisa Rosélia. Assim também como, quando termina um ciclo de um mês, de uma semana, de um ano, como nós terminamos, e a gente tem a oportunidade de fazer algo diferente no ano de 2021, que a gente fez no ano de 2020. Isso se aplica à igreja como um corpo, não é? Como eu já disse, coisas que a gente não pôde fazer em 2020, e a gente vai poder fazer em 2021, a gente vai buscar uma direção de Deus, mas isso também diz respeito à nossa vida pessoal. Nós temos uma oportunidade muito grande de poder escrever de novo, não é? Escrever de forma diferente. Sara, vai para mim na base lá que eu te falei, por favor. Escrever de forma diferente aquilo que a gente pode ter cometido como erro no ano de 2020. Ok, obrigado. Obrigado, Sara. A gente está tendo novas oportunidades. Parece que Deus nos dá um caderno em branco para a gente escrever a nossa vida, não é? Seja em qualquer área, nosso relacionamento matrimonial. A gente cometeu erros no nosso casamento no ano de 2020. Nós temos a oportunidade de olhar para isso e trabalhar isso no ano de 2021 para que isso não aconteça. Na nossa vida profissional, da mesma forma. Na nossa vida espiritual, da mesma forma. Acontece que Deus tem desejo de derramar sobre nós as suas bênçãos. Isso é fato. Deus tem bênção para todos nós.
Não existe uma parábola da Bíblia, pelo menos que eu me lembre agora, em que Deus distribua algo para um grupo de pessoas e deixe alguém sem nada. Pode ser que Deus dê um pouco mais para alguns do que para outros, mas Ele distribui entre as vidas. Deus tem bênção para todo mundo. Isso é fato. Agora, o texto que nós lemos aqui, ele é muito propício, muito oportuno para esse momento do ano, porque as pessoas começaram a indagar Jesus ali, assim, mas os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam aí de vez em quando, tal, mas os seus discípulos não jejuam. Aí Jesus falou assim: podem os convidados do noivo, enquanto o noivo está presente, ficarem tristes? Porque o jejum, ele traz essa conotação, embora a gente não possa transparecer isso, porque senão o jejum perde o efeito, mas o jejum, ele é essa mortificação da carne. O jejum não é um momento de júbilo. Já me convidaram para ir muitas vezes na casa dos outros, pastor, vem aqui comer um churrasco em casa, vem aqui jantar aqui em casa, mas nunca me convidaram, falaram, pastor, vem aqui em casa para a gente jejuar. Nunca me convidaram para isso. Se convidar, a gente vai, tem problema não, né? Mas o jejum, ele não está ligado a júbilo, a alegria, e Jesus falou assim: podem os convidados do noivo estarem tristes, enquanto o noivo está presente? Vai chegar o dia em que o noivo vai se retirar, não é? E eles vão ter também que ter os seus momentos aí de luto e de jejum, mas por enquanto não. Aí ele vem com essa parábola do remendo novo num pano velho. Existem várias situações para que isso não dê certo. Se a qualidade do tecido for diferente, o outro já está mais usado ali, mais frágil, você lava aquilo, o remendo novo dá uma encolhida e rompe com aquilo que foi feito. Se você fizer um esforço, né, e tiver um tecido que tem um remendo ali, um pano velho com um pano novo, pode ser que o pano novo até aguente, mas o velho vai se romper, não combina. Não dá para fazer isso. E da mesma forma, aí ele usa um termo que a gente aqui, pelo menos eu não, né? Aqui em Goiás eu não tenho essa vivência, né? De conhecer esses odres de couro aí, tal, enfim. Talvez algum lugar do Brasil tenha. Mas lá em Israel era comum, eles matavam aqueles cordeiros e tal, eles tiravam a pele deles assim, de um jeito que eles costuravam só um pouquinho assim, eles pegavam aquela parte do pernil, né? E aquilo ali, eles tiravam aquele couro ali, aquilo já virava o bico do odre. Aí eles só arrumavam um jeito de fechar aquilo ali, e eles costuravam aquilo ali, e faziam, né, o trabalho que eles precisavam fazer naquele couro, e eles colocavam, em alguns, o suco da uva para fermentar, né? Ele tem uma fermentação natural, ele solta um gás ali, ele vai inchar, ou colocava leite, ou colocava água. O que era destinado para uma coisa não podia ser destinado para outra, né? Ficava sempre aquela... É igual você pegar uma garrafa de alguma coisa assim que foi usada e pôr água. Você vai tomar água, a água parece que fica um gostinho daquilo que estava lá, né? Até sair aquele gosto demora. Então havia os odres destinados a colocar o que se chama aqui na Bíblia de vinho, era um processo caseiro, não tinha adição de álcool externo, né? Era a fermentação da própria uva. Mas então, eles colocavam, sempre que tinha uma nova colheita, sempre que eles pisavam aquelas uvas e queriam fazer aquele vinho ali, depois que passou pelo lagar, eles iam armazenar aquilo, eles já tinham os odres novos, prontos, para pegar aquele vinho, receber aquele vinho, eles lacravam aquilo e deixavam armazenado por um tempo. Aquilo criava uma fermentação e inchava, aquilo ia inchando, e como o odre era novo, ele tinha uma elasticidade. Então, o vinho ia moldando o odre.
até chegar ao limite. Deixou de produzir aquele gás, ali e tal, e a coisa chegava onde precisava chegar. Mas se colocasse esse vinho novo num odre que já tinha, sido expandido na sua máxima potência ali, quando aquele vinho começasse a soltar de novo aqueles gases da fermentação, aquele odre fatalmente iria se romper. E Jesus estava falando isso para um povo que entendia, porque era do dia a dia deles, eles sabiam que realmente era daquela forma. Por que Jesus trouxe isso para eles? Falou: olha, o que eu tenho para vocês é algo que os fariseus não conhecem nem praticam, nem os discípulos de João. João veio como precursor. Eu estou trazendo boas novas de salvação, é algo novo, é algo que o mundo não conhece, e para ser derramado sobre a vida de vocês, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam se tornar novas criaturas, porque vocês não vão poder conter o Evangelho dentro dessa condição engessada, de olhar o mundo e julgar segundo a sua própria maneira de ver, ou maneira de pensar. O crente vê o mundo segundo a palavra de Deus, A palavra de Deus te dá qualquer lição que você precisar saber, qualquer coisa, você encontra na Bíblia Sagrada, e a gente precisa entender isso. Então, eu coloquei aqui que a lei de Moisés, ela nivela todo mundo, impondo limites. A lei aponta o erro, ela só mostra o que é errado, Ela vem coibindo os instintos naturais. A pessoa às vezes tem vontade de fazer alguma coisa que é contra a lei, e a lei fala: não faça. Quer dizer, ela vem coibir esses instintos mais primitivos. Agora o Evangelho, ele explora o potencial do indivíduo. Quer dizer, quando alguém aceita Jesus, essa pessoa tem toda a oportunidade no mundo de crescer, de se expandir, e não apenas crescer nos parâmetros mundanos que o mundo coloca como alguém que alcançou alguma coisa na vida, se bem que, claro, Deus tem prosperidade para nós, mas o maior crescimento do Evangelho se dá no nosso íntimo, no nosso interior. A gente precisa experimentar a renovação do Evangelho na nossa vida. Proponha isso no seu coração para o ano de 2021, fala: Senhor, eu quero experimentar o novo do Senhor no ano de 2021, porque se a gente brincar e não fizer nada, a única coisa que vai ter acontecido foi a mudança de uma folhinha do calendário, passou de dezembro para janeiro, mas a gente vai repetir tudo no ano de 2020, Deus tem algo novo e especial para a sua vida, para a nossa vida, Jesus veio revelar uma nova maneira de viver, que é acrescentada a nós a cada dia, é uma nova maneira de viver, que ninguém alcança o ápice dela. Eu aceitei Jesus há 20 anos e descobri a nova maneira de viver, e tenho vivido dessa maneira desde 20 anos atrás. Não, a palavra de Deus se renova de dia em dia. Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai continuar trabalhando na nossa vida, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Não podemos nos conformar: eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, eu conheço o Evangelho. Não, Deus tem algo novo para a sua vida, nesse ano de 2021, algo que você jamais sonhou, e que está preparado para a sua vida, mas só vai ser derramado sobre a sua vida, se você se tornar um odre novo. Não adianta você querer que algo novo aconteça na sua vida, se você vier com a sua estrutura velha. Nós precisamos buscar em Deus essa nossa nova estrutura, não é? As pessoas, elas muitas vezes reclamam da dureza da lei. A lei é muito dura, mas elas se recusam a pagar o preço da liberdade. É isso mesmo, liberdade tem preço. Liberdade tem preço. A gente ter poder de decisão, poder de escolha, não é algo muito simples, não. Às vezes é melhor você ser dirigido mesmo, às vezes é melhor você ser guiado, você ter um mentor,
Se bem que todo mundo precisa ter um mentor, né? Mas às vezes é melhor você ter alguém que decida por você. Porque muitas vezes o nosso senso de liberdade nos trai. Paulo chega a dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixo dominar por nenhuma delas. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim, depende de escolhas. Aí a gente fala, eu queria tanto que uma situação mudasse na minha vida, na minha casa, na minha família, mas eu continuo agindo da mesma forma. Essa situação jamais mudará. Porque a bênção que Deus tem para liberar sobre a nossa vida nesse ano, Ele tem para liberar sobre nós como odres novos. Mas Deus tem algo novo para você. Você precisa crer nisso. Segundo lugar, a lei e a religião são estáticas, ou seja, inertes, paradas. Tanto a lei quanto a religião são fixas, estão ali. O Evangelho é vivo. O Evangelho é vivo. A gente precisa entender isso. Jesus não veio anular a lei, mas veio dar um novo sentido de vida a partir dela. Jesus não veio anular a lei, mas Ele nos veio dizer que nós não precisamos nos preocupar com o pecado, uma vez que nós podemos andar na presença dEle, fazendo a vontade dEle, buscando nos encher dEle, buscando fazer com que a nossa mente esteja voltada para a sua palavra. E se a gente fizer isso, é claro que nós vamos conseguir nos transformar, e é um trabalho nosso mesmo. Pastor, será que Deus não me transforma? Sim, quando nós damos permissão, e às vezes é meio doloroso. Às vezes você não está muito satisfeito aí com a sua arcada dentária, com a sua aparência, você procura o Jefferson ali, você conversa com ele, que ele explica. O Jefferson entende tudo que há nessa coisa aí de facial aí, né, de bucal, enfim, essas coisas aí, e ele é um profissional muito bom nessa área aí. Eu queria dar uma mudada aqui e tal, mas eu não queria ter nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de sofrimento, não queria parar minha rotina, não queria mudar nada da minha vida. Não vai ter jeito, você vai ter que reservar um tempo. Algum sofrimento tem, algum incômodo tem, e isso é para qualquer mudança em qualquer área da vida. Agora, eu queria que Deus me transformasse, não queria ter incômodo nenhum, acha que não vai mudar nada na nossa vida. Para Deus trabalhar, irmãos, se ele começar a apertar um parafusinho aqui, você mexe, mas se você permitir que Deus trabalhe na sua vida e te deixe pronto para receber o novo dele, você vai experimentar um ano como você nunca experimentou na sua vida. Mas para isso você precisa se colocar nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro, como a palavra nos diz, para que ele para que ele construa a partir de nós um vaso que o agrade. Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente precisa se colocar nas mãos do Senhor. Hebreus 4:12 nos mostra aqui, eu disse que a lei não é viva, o Evangelho é, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Um dia eu li esse versículo e tive uma revelação dele, e eu já compartilhei com a igreja. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. Pensa quando o Lourenço chegar. O que vai virar a vida do Jefferson e da Índia ali? É Lourenço mesmo, né? Pensa o que vai virar a vida desses dois aí. Você acha que vai ser a mesma coisinha que é agora? Por quê? Porque um ser vivo
vai fazer parte da vida deles ali, e vai exigir cuidado, responsabilidade, vai exigir tempo. Quando fala que a palavra de Deus é viva, é a mesma coisa. Quando a palavra de Deus entra no nosso lar, alguma mudança ela tem que promover, alguma mudança ela tem que provocar, porque ela é viva. E ela não é apenas viva, ela é eficaz. E por que tudo isso? Irmãos, porque Deus tem para a sua vida muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, mas para Ele entregar, a gente precisa viver alguns princípios que a Bíblia coloca diante de nós. E um desses princípios é renovação da mente, renovação da visão, renovação da vida, o ser nova criatura. Você não tem ideia daquilo que Deus tem para te entregar. Você não tem ideia daquilo que Deus tem para fazer no meio da sua casa, no meio da sua família. Mas o processo inicial às vezes é doloroso, às vezes requer de nós uma renúncia, às vezes requer de nós uma posição de dor. Nada insuportável. A Bíblia diz que Deus não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Antes, com a tentação, Ele dá o escape. Pode ficar tranquilo, Deus não vai submeter ninguém a nenhum tipo de dor insuportável, simplesmente para que Ele dê algo novo para a nossa vida. Não, é simplesmente uma conscientização. Opa, eu estou fazendo isso errado, então eu vou passar a fazer isso certo a partir de agora. Segundo os padrões que a Bíblia estabelece, o novo de Deus virá. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. É muito interessante, né? Para receber o novo de Deus, a gente precisa de pensar em algumas coisas. Talvez a primeira e mais básica é o querer. É o querer. A gente precisa querer. Deus não é oferecido. Deus é acessível e pronto a abençoar. Mas Ele não fica se oferecendo para quem não... O próprio Jesus diz, não deis pérolas aos porcos. A gente precisa entender isso. O primeiro ponto é querer. Preguei sobre isso, não tem muito tempo. Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então a gente precisa querer. Você pode até dizer isso, Senhor, eu quero o novo do Senhor para a minha vida no ano de 2021. Você pode declarar isso se você quiser. Não é? Eu quero o novo de Deus para a minha vida no ano de 2021. Outro princípio que a Bíblia nos traz é que além de querer, nós precisamos buscar, pedir, bater. O próprio Jesus nos ensina sobre isso. Ensinando sobre a oração, Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pois o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. São princípios e são simples, mas que muitas vezes requer de nós uma observação melhor de como nós estamos lidando com o nosso dia a dia. Ah, Senhor, eu quero o novo do Senhor sobre a minha vida. Deus não vai enviar se a nossa estrutura não for suportar, porque Ele não quer ver a nossa vida se romper, não é? Então, quando o nosso odre estiver renovado, for um odre novo, Deus então vai liberar o seu novo sobre a nossa vida. E nós vamos poder testemunhar, nós vamos poder experienciar aquilo que a gente pensava, não é, que a gente jamais poderia alcançar. Meu Deus, eu nunca sonhei em alcançar uma coisa como essa. Aí você pode ouvir o Espírito Santo falando no seu coração, ó, meu filho, quando eu vi que você era capaz de suportar o meu novo, eu derramei o meu novo sobre a sua vida. Que a nossa estrutura esteja pronta para receber o novo de Deus sobre nós no ano de 2021. Eu quero isso para a sua vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para essa igreja.
Amém? Glória ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, o vinho velho no odre velho perpetua o estado dos dois. Se a gente tem uma estrutura velha e permanece com a nossa mentalidade velha, esse estado se perpetua. Entra ano, sai ano. Fica igual, não tem nenhuma mudança de estrutura. Peguei um vinho velho, coloquei dentro do odre velho. Nenhum dos dois vai fazer pressão sobre o outro. Não tem nada. Então nós precisamos entender essa lição. O que passou, passou. Não considereis as coisas antigas, nem vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço uma coisa nova, porventura não a percebeis? Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus de mudança, Deus é um Deus de renovação. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. A palavra novo, renovo, renovação, está por toda a palavra de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de renovo, e é isso que Ele tem para nós nesse ano. Mas o vinho novo, com certeza, provocará mudança na estrutura que o receber. Então, não é você achar que você vai estar preparado para receber o novo de Deus na sua vida, porque você já estará pronto. Não, você estará simplesmente apto. Porque quando o vinho novo chega no odre novo, ele provoca uma mudança no odre. E ele sai daquele estado que está apto para receber o vinho novo, e ele se expande a partir dali. O problema é que muita gente, às vezes até para falar: esse ano eu vou servir a Deus melhor, mas eu tenho que arrumar algumas coisas na minha vida, eu tenho que resolver algumas situações da minha vida e tal, e esse dia nunca chega. Por quê? A gente tem que se tornar apto para receber o novo de Deus, porque quando o novo de Deus chega, isso começa então a expandir a nossa vida. Começa a criar uma transformação na nossa vida, porque o que nos transforma é o novo de Deus. Se a gente se transformasse para receber o novo, e o novo não causasse mais transformação, a gente não precisava receber o novo. Entende o que Jesus está dizendo aqui? O que Ele trouxe para a nação de Israel e o que Ele trouxe para a igreja? A obra da igreja ainda não está consumada. Nós estamos aguardando o dia em que o Senhor Jesus retornará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Enquanto isso, nós marchamos. Enquanto isso, nós caminhamos. Enquanto isso, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Tem algumas canções, a partir do momento que a gente lê ou ouve uma palavra dessa aqui, você pode até perder o medo de cantar essas canções. Mas antigamente tinha umas músicas que falavam assim, ó: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faça de novo. A gente cantava isso na igreja, e quando eu cantava isso, eu era adolescente assim, eu nem imaginava o que eu estava pedindo para Deus. Se Deus ouve mesmo um negócio desse, se Deus responde. Já pensou? Você fala: Deus, quebra minha vida e faz de novo. Quem de nós aguenta um negócio desse? A gente enfrenta uma luta, a gente quase morre. Já pensou Deus quebrar a vida da gente e fazer de novo? É uma canção baseada lá na casa do oleiro, lá em Jeremias, não é? Mas quando fala do vaso quebrar na mão do oleiro, fala ali além de quebrar na mão do oleiro, é um barro mole ainda, que pode ser remoldado, né? Mas se for preciso, Deus junta os cacos também, faz um vaso novo, não tem problema não. Outra canção que foi sucesso aí, rodava até em casa noturna aí, fora da igreja, que foi do Regis Danese lá: entra na minha casa, entra na minha vida. Eles fizeram ritmo de pagode, ritmo não sei o quê, rodava em tudo quanto é lugar, irmãos. Essa música foi uma música que rodou em tudo quanto é lugar que você pensar. Mas uma das partes dessa música fala assim: mexe com minha estrutura. Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe com minha estrutura, sara toda. Já pensou, irmãos? O que a gente pede para Deus?
Não é errado pedir, desde que você esteja disposto a receber o novo de Deus, porque mexer na estrutura por mexer, se você está vivendo um momento de luta na sua vida, se você está vivendo um momento de tribulação na sua vida, pode ser que Deus esteja te preparando para derramar um novo sobre a sua vida. Não insista em permanecer no velho, não insista em ficar com as mesmas velhas ideias, os mesmos velhos pensamentos, aqueles mesmos pontos de vista. Não, fala: Senhor, o que o Senhor quer para mim no ano de 2021? Qual é o novo do Senhor para a minha vida nesse ano? Deus quer nos expandir. Todos nós, irmãos, não existe ninguém aqui que está inapto, certo? Ou que está, como é que eu posso dizer? Deixa eu reformular o que eu estou dizendo aqui. Não existe ninguém aqui nessa noite aqui, que não tenha a possibilidade de chegar no final do ano de 2021, tendo experimentado algo grande da parte de Deus. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pequeno, eu não sei, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sei. Irmãos, Deus nunca dependeu daquilo que nós somos ou daquilo que nós temos. Deus nunca dependeu disso. A única coisa, e é interessante a gente usar esse termo, irmãos, nosso Deus não depende de nada, tá? Nosso Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Entenda o que eu vou dizer aqui. Eu vou dizer que Deus depende de uma coisa, mas só para você entender aqui, a única coisa que Deus depende para fazer algo na nossa vida, é da nossa disposição. Deus depende disso porque Ele escolheu depender, né? Eis que estou à porta e bato. Eu lembro, acho que não tem muito tempo, eu preguei sobre Gideão aqui, Gideão malhando o trigo no lagar e tal, e conversando, e sozinho, falando, e Deus desceu, observou, e de repente chegou lá, falou: varão valoroso, vai nessa tua força, tal. Ele falou: não sei o que, o Senhor é contigo, se o Senhor é comigo, não sei o que, falou, aí Deus falou: através da sua mão, vou livrar o seu povo da mão dos midianitas. Ele fala assim: mas como que o Senhor vai? Aí Deus fala assim: porque eu estou falando. Porque eu estou falando. Não é porque você sabe manejar uma espada, não é porque você é isso, porque você é aquilo. Não, esquece tudo isso. Eu estou falando que eu vou usar a sua vida. E vai acontecer algo por meio da sua vida. Vai acontecer algo na sua vida. Vai acontecer algo através da sua vida. Porque eu estou falando. Isso é o novo de Deus, é a palavra de Deus liberada sobre alguém que pode receber e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não deixe que o calendário mude e a nossa vida continue a mesma. Mas junto com isso que a gente recebeu de tantas frases aí: feliz ano novo, próspero ano novo, quantas orações nós fizemos aqui na semana da consagração, não permita que isso se perca na primeira semana do ano. Tudo que nós fizemos na primeira semana do ano, foi para refletir para esse ano inteiro. Eu quero o novo de Deus na minha vida, e eu estou fazendo. Eu não vou dizer que eu estou fazendo tudo, porque sinceramente a gente é muito falho, mas eu estou procurando me tornar um odre pronto para receber aquilo que Deus tem para a minha vida no ano de 2021. Não adianta a gente falar: eu estou fazendo tudo, não sei o quê. Não, você não precisa nem fazer tudo, mas faça algo, se posicione, porque Deus tem algo especial para a sua vida. Eu coloquei aqui, se você quer mais de Deus na sua vida, precisa caber mais de Deus na sua vida. Eu quero mais de ti, mas não tem lugar para caber mais de Deus aí, porque tem outras coisas, tem tanta preocupação, ansiedade, medo, coisa, onde é que a gente precisa desocupar um espaço? Eu quero mais de ti, Senhor. Abre espaço. Deus quer preencher esse espaço na sua vida. Não é o odre que modifica o vinho, ou que molda o vinho, e sim o vinho que molda o odre. Na parábola, o odre somos nós. E a nossa estrutura precisa ceder à transformação. Como eu disse,
a gente vai ficar preparado para receber o novo, mas quando o novo vier, a nossa estrutura vai ser alterada. Nós vamos dizer: Senhor, eu não sabia que era possível experimentar isso, eu não sabia que eu poderia alcançar isso, eu não sabia que eu poderia fazer aquilo. Aí se a gente pudesse ouvir assim, falar: não, na realidade você não poderia mesmo não, isso é o meu novo na sua vida, que está fazendo você alcançar, como nós cantamos aqui, na primeira canção, né? Dá-me tuas asas para te alcançar, nos lugares altos onde tu estás. É o novo de Deus que nos dá força, para que nós possamos alcançar os lugares altos. E por fim, não foi à toa que Jesus usou vestes e vinho, em comparação ao Evangelho. São mensagens recorrentes, não é? São tipologias recorrentes na palavra de Deus. As vestes falam de proteção e prosperidade. Você vê uma igreja, não lembro se era Laodiceia, não vou lembrar, mas das 7 igrejas da Ásia, que chega e começa a declarar: rico sou, né? Eu sou rico, não preciso de nada, tal. Aí Deus olha e fala assim: ó, tu és um desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre vestes brancas para cobrir a tua nudez. Vestes falam de proteção e de prosperidade. Zaqueu jogou a capa velha fora, a capa de cego, a capa de mendigo. A partir dali ele passou a se vestir de forma diferente. A partir dali ele saiu da vida de mendicância e foi passar a ter uma vida produtiva. Com certeza Zaqueu prosperou, porque Jesus tocou a vida dele. O filho pródigo, quando volta de casa, o pai tira aquela roupa de mendigo e coloca nele uma roupa de filho. Essa veste, tecido, cobertura, né, do corpo, tem um significado muito forte da palavra de Deus, e Deus quer que você seja revestido por Ele nesse ano de 2021. O vinho fala de provisão e fala de alegria. Como eu falei, o jejum remete muitas vezes à mortificação da carne, a um momento de tristeza, de reclusão, né? A um momento de introspecção. Mas o vinho, na Bíblia, ele representa a família à volta da mesa, os amigos à volta da mesa, comendo pão, comendo carne, se alegrando. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia Sagrada, eu quero ler para concluir com vocês aqui, é o Salmo 16, versículo 5. Você está na Whole Lyrics aí, Sara, pelo celular ou não? Você consegue alguma versão que, em vez de destino, fale de futuro, ao invés de sorte, fale de futuro ou de destino? Olha aí. O salmista começa dizendo: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O que o salmista está dizendo aqui? Porção da minha herança. Irmãos, isso é prosperidade, bem, segurança. O contrário disso é fragilidade, solidão. Mas ele fala: tu és a porção da minha herança. Ou seja, com Deus eu nunca estou sozinho. E ele segue dizendo: e o meu cálice. Aqui sim, ele fala de bebida à volta da mesa, como eu já disse, com a família, com os amigos. É um clima de banquete, é um clima de festa. Com Deus na nossa vida, nós precisamos entender e perceber isso. Não nos faltará essa alegria, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tribulação. Muita tribulação que a gente enfrenta, irmãos, se perpetua porque a gente não toma uma posição em determinada situação, em determinado momento.
O que Deus tem para nós é esse banquete. O que Deus tem para nós é essa alegria. Acontece coisas ruins o tempo todo. É claro que acontece, mas isso não pode roubar aquilo que Deus tem para nós. Mas ele termina dizendo aqui, ó, tu sustentas a minha sorte. A King James atualizada, eu vou ler o versículo todo. Senhor, tu és a minha parte na herança e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Estava vendo uma reportagem sobre adoção esses dias aí, falando que nesses abrigos aí de adoção, a maior parte das crianças que não são adotadas tem de 8 anos para cima ali, o pessoal quer pegar um bebê, ou pessoas no máximo até uns 6 anos de idade e tal, mas algumas pessoas estão se conscientizando aí, e adotando pessoas com 10 anos de idade e tal, e aquela coisa assim. E eu fiquei pensando, eu não sei pronunciar o nome dele, não acompanho Fórmula 1, aquele isso aí, Hamilton, né? Lewis Hamilton, da Fórmula 1, se não me engano, ele foi adotado por uma família de posse, e hoje é um camarada que ultrapassou todos os líderes aí, né, em matéria de conquistas na Fórmula 1, ele ultrapassou Schumacher já, né? Ultrapassou todo mundo aí. Eu estava vendo aquela reportagem pensando, um menino que nasceu, talvez foi abandonado, ou vítima de maus tratos, foi retirado da família, ou ficou órfão, enfim, e estava ali no lugar. De repente, chega um casal ali, acolhe aquela criança, se ela souber dar valor nisso, leva ela para casa. Já pensou o futuro daquela criança na vida de alguém que tem condições, tem posses e tem amor para dar? Já pensou? Isso é o que Deus fez conosco. Uma das formas de filiação que a Bíblia descreve é a adoção. Embora nós tenhamos sido gerados em Cristo, embora nós tenhamos nascido de novo, a Bíblia também fala sobre o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, como se Deus nos pegasse, e é isso que Ele fez, lá no lamaçal do pecado, no tremedal de lama, e nos trouxesse para a sua mesa de banquete. Deus garante o nosso futuro. Você pode descansar nessas palavras nessa noite? A Bíblia precisa trazer descanso para a nossa alma. Ela traz exortações? Sim, sem dúvida. Mas esse é um dos versículos que me traz muito descanso. Às vezes eu penso, às vezes eu me pego pensando, irmãos, no futuro, em alguma situação, em alguma questão, enfim, coisa pessoal, né? Por outro lado, eu sei que Deus garante o meu futuro. Eu estou nas mãos do meu Pai, do meu Deus, do meu Senhor. Acontecem uns negócios meio difíceis às vezes de enfrentar. Mas a gente segura na mão dele e fala, papai. E de repente, a gente está lá do outro lado. A coisa passou. E a gente sofreu. Porque causa sofrimento mesmo. Se for uma coisa familiar, ou se for uma coisa financeira, enfim, a vida traz alguns sofrimentos, no mundo tereis aflições, no momento que a gente enfrenta, a gente sofre, mas se a gente muda a nossa estrutura para receber o novo de Deus, se a gente fala, Senhor, aqui a gente não usa aquele termo que algumas pessoas, oh Deus, eu reivindico isso, eu reivindico aquilo, não, Deus é soberano, Ele faz aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Mas uma coisa nós podemos fazer. A gente pode dizer, Senhor, eu me recuso a me manter com essa estrutura que não suporta o novo do Senhor na minha vida. Eu quero o novo do Senhor na minha vida. E a gente precisa romper com aquilo que é velho. Dá uma olhadinha, pensa naquilo que você tem vivido, naquilo que você tem passado, naquilo que você tem experimentado.
Pensa, o Espírito Santo vai trazer ao seu coração, à sua mente, se há algo que você precisa mudar na sua maneira de enxergar, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar. E se houver algo que você detectar, muda a sua estrutura, e o novo de Deus virá, e junto com ele virá a vitória para a sua vida, para a sua casa e para a sua família.